legais, né? E proteger os parlamentares, qualquer que seja a tendência, direita, esquerda, centro, né? Pode ser o que se for, que sejam defendidos. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Raul. Carlos Zarate. Carlos Zarate. Ele estava aqui. Bom. Deputado Josias Gomes. Deputada Perpétua Almeida. Senhor presidente, queria cumprimentar aqui os nossos colegas da mesa. Eu sempre acho que todo e qualquer debate se faz necessário e é importante. Mas nós sabemos aqui o debate de cartas marcadas que tem no parlamento e, consequentemente, nesta comissão. Portanto, aqui nós sabemos já com antecipação as posições de cada um. Eu, inclusive, achei bem interessante as opiniões dos colegas da mesa. Quando a gente pega os números da Venezuela, antes do Chávez e depois do Chávez, a quantidade de pessoas que se tirou da extrema pobreza, da miséria, a decisão de se comandar o petróleo do seu país, que estava na mão de estrangeiros. E aí a gente se pergunta, como ficar contra isso, contra os números que melhoram a vida do país? Eu estava lendo aqui há pouco um relato de um jornalista que foi para a Venezuela, inclusive sobre as opiniões da mídia. Ele tinha uma impressão sobre a Venezuela. Quando ele chegou lá, que acompanhou os protestos que estão acontecendo, e na ponta do lápis, o movimento de protesto matou mais gente, entre eles, do que a própria polícia, e contabilizando, inclusive, a população, na sua grande maioria de bairros pobres, que não aderiram a esse movimento, mas as camadas ricas, insatisfeitas com as mudanças que estão acontecendo na Venezuela, dá para se entender o que está acontecendo. Portanto, a Venezuela, não tenho ido lá nos últimos tempos, só fui, inclusive, no velório do Chávez. E ouvi uma multidão inteira, uma população inteira, um país inteiro, chorando a morte do seu líder. Então, se for para a gente se pautar pelo que a mídia lá está dizendo, eu vou só mostrar aqui uma das últimas chamadas aqui da Folha de São Paulo de hoje. Índio fere policial com flecha em protesto anti-Copa. É óbvio que, na minha opinião, os coordenadores do movimento têm que ter responsabilidade que arma é arma. Índio não pode estar armado num protesto. Mas onde é que eu quero chegar? É que há mais de 10 anos, 15 anos, sei lá o quê, o movimento indígena, todos os anos faz seu protesto aqui na Esplanada. Em todos os governos, ficou conhecido como Abril Indígena. Como as condições do mês de abril são mais difíceis, eles estão sempre jogando um pouco mais para frente. Mas talvez há 20 anos aconteça esse movimento de povos indígenas aqui, inclusive reivindicando do Congresso decisões importantes para a vida deles. Mas foi interessante para a grande mídia agora dizer que o protesto dos índios é contra a Copa. Uma ação clara contra o governo. Aliás, no Brasil hoje, a grande mídia está incitando o povo brasileiro, uma população que disputa com qualquer outro país, e tem o primeiro lugar de uma população que mais gosta de futebol, mais torce em jogos, mais acompanha a Copa do Mundo. Mas é interessante agora tudo culpar a Copa para poder bater no governo. Portanto, se é para a gente se basear pelo que a mídia está dizendo, isso aqui seria uma verdade? Eu não quero, então, aqui, de certa forma, incumpridar a nossa conversa. Porque todos nós sabemos qual é a posição de cada um aqui. Eu só faço a pergunta. Se o número de miseráveis na Venezuela diminuiu, se o povo... Isso não sou eu que estou dizendo. É só pegar as pesquisas, pegar os números, as pesquisas sobre os números e a pobreza na Venezuela, que diminuiu bastante. E a insatisfação dos mais ricos porque perderam, sim, privilégios.
Então, quem é mesmo que está insatisfeito nas manifestações, é fácil a gente identificar. Hoje tem uma ação clara, com um poder econômico claro, com o apoio dos Estados Unidos, contra o governo da Venezuela, para derrubar um governo que foi eleito democraticamente. E, óbvio, eu lamento que a nossa deputada não tenha vindo aqui, porque ela entrou no plenário da Câmara, com tanto apoio de parlamentares, veio ao Brasil para detonar um governo que foi eleito de forma popular, e hoje não está aqui para o debate. Eu lamento muito, até porque ela ia ser muito bem tratada, porque considero que esse parlamento trata muito bem as mulheres. É isso. Obrigado, deputada Perpétua. Deputado Raul Lima. Senhor presidente, doutor Igor, doutor Maringoni, senhora periodista Vanessa Silva, eu teria que deixar que, pelo menos, vocês entendessem quem sou eu, tá? Da onde é que eu venho, o que que eu fiz. Eu sou formado em economia numa faculdade